Salve terceiro ano, CAUNI, tópicos especiais em matemática, geometria plana, ângulos. Na derradeira aula, nós trouxemos uma introdução à geometria plana, nós fizemos a teoria desta parte de ângulos, aquilo que é necessário lembrar, e nesta aula de hoje, exclusiva para a resolução de exercícios da lista número 1, que está postada no AVA. Nós vamos então iniciar esse trabalho de resolução de exercícios nesta aula de hoje. Eu sou o professor Claude Wagner e eu vou conduzir esse trabalho. Conto com a participação valorosa, valiosa de todos vocês. Vamos nessa? Então vamos lá, exercício número 1. A respeito de seus conhecimentos em geometria plana, julgue cada item a seguir em certo ou errado. Item 1.1. Ângulo é a figura plana formada pela união de duas semirretas. Na aula passada, falando a respeito de ângulos, evidentemente que nós trouxemos a definição de ângulo. Vou colocar uma figura aí, acompanhe. Observe, nós temos aqui a semirreta OP e a semirreta OQ, duas semirretas de mesma origem. Esta é a definição de ângulo, tá? Nesta frase que está escrito aqui, estão faltando estas palavras que eu vou colocar de vermelho. Acompanhe. Ângulo é a figura plana formada pela união de duas semirretas de mesma origem. Tá? Isso é fundamental, faz parte da definição. Como neste item não tem essas palavras de mesma origem, então você vai julgar esse item como sendo errado. Ok? Então, próximo. Se as retas R e S são paralelas, então... Aí ele coloca aqui, no matematiquês, R, intersecção com S, igual a vazio. Traduzindo para o português, significa não tem pontos em comum. A intersecção de duas retas ser vazio, quer dizer que elas não têm pontos em comum. Aí o aluno vai se lembrar deste desenho. E vai dizer assim no seu pensamento. Claro, se as retas R e S não são paralelas, então é porque elas não têm pontos em comum. No plano, a imagem que vem à cabeça é essa. Porém, todavia, contudo, na aula passada, nós falamos o seguinte, que existem duas situações no plano em que nós dizemos que duas retas são paralelas. Uma delas é essa aqui mesmo, quando não tem ponto em comum. A outra é quando elas são coincidentes. Então, se as retas R e S são paralelas, pode acontecer isso ou pode acontecer isso. Então, aqui, necessariamente, não preciso ter esta situação que ele disse aqui no item. Então, eu vou escrever aí, eu vou apagar esse desenho, vou dizer o seguinte, não necessariamente. Se as retas R e S são paralelas, então a intersecção entre elas é vazia? Não necessariamente. Portanto, este item é errado. E aí eu deixo uma observação. Toda vez que você vai julgar um item do tipo se, pererê, parará, então, e você consegue inserir essas palavras aqui, e não necessariamente, o seu item é errado. Porque existe outra possibilidade. Não necessariamente acontecerá isso que está descrito aqui. Então, assinale este item errado. Vamos para o próximo? Item 1.3, na figura, o valor de y é igual a 110 graus. Nesta figura, nós temos duas retas concorrentes que se intersectam neste ponto onde está o meu cursor. Tá? E eu quero saber se o y é este valor que ele me deu. Observe, este ângulo aqui, onde está o cursor, e este outro ângulo aqui. Tá? Eles são opostos pelo vértice. Tá? Então, quer dizer que eles têm a mesma medida. Portanto, 3x menos 16 é igual a 2x mais 10.
Vou resolver esta equação para encontrar o valor do x. Passo 2x para cá, fica x. Passo menos 16 para lá, fica 26. Então, x é igual a 26. Com este x, eu posso calcular este vermelho aqui. Destaca. Substitui o x por 26. 2 vezes 26, 52, mais 10, 62. Então, este ângulo vermelho é igual a 62. Se eu substituir aqui, eu tenho que encontrar a mesma coisa. É até uma maneira de tirar a prova. Mas eu não quero o x e nem quero este ângulo vermelho. Eu quero o y. Mas o y, somado com este vermelho, dá um ângulo raso, que é igual a 180 graus. Eu vou escrever isso aí. Y mais 62 é 180. Passa o 62 para o lado de lá. Y é igual a 118, que não tem nada a ver com o valor que ele me deu. Portanto, eu vou marcar esse item como sendo errado. Ok? Para frente. Então, item 1.4. O ângulo agudo formado pelas bissetrizes de dois ângulos adjacentes e complementares vale 45 graus. Ok? Temos algumas palavras neste item, então, bastante calma. Primeiro, vamos entender o que são dois ângulos adjacentes. De acordo com a aula passada, tá? Esta figura, onde você tem o ângulo AOC e o ângulo COB, você tem aqui dois ângulos que têm um lado em comum e os interiores não têm pontos em comum. Então, esta figura corresponde a dois ângulos adjacentes. Só que, neste caso, além de serem adjacentes, eles têm que ser complementares. Quer dizer, então, que o verde, somado com o vermelho, tá? Eles têm que formar um ângulo reto. Portanto, o desenho vai ser esse que eu vou colocar agora. Acompanhou? AOC, COB são adjacentes e complementares. Ok? Então, é esse desenho que me interessa. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou pagar umas coisas. Vou dizer que esse ângulo tem medida igual a alfa e esse ângulo tem medida igual a beta. E vou escrever que a soma dos dois é igual a 90 graus. Aí, o enunciado fala assim, o ângulo agudo formado pelas bissetrizes desses dois ângulos. Então, eu vou traçar a bissetriz deste alfa e vou traçar a bissetriz deste beta. Bissetriz é aquele segmento que vai dividir o ângulo ao meio. Eu lembrei isso na aula passada. Essa aula está postada lá no AVA. Então, bissetriz do alfa, bissetriz do beta. O cenário, então, agora vai ser este. Então, no que traçar a bissetriz do alfa, alfa sobre 2, alfa sobre 2. A bissetriz do beta, beta sobre 2, beta sobre 2. Aí, o que ele quer? Ele quer o ângulo agudo formado por essas bissetrizes. Então, essa aqui é uma bissetriz, essa aqui é outra bissetriz. Ele quer isso aqui, ó. Tá? O ângulo agudo formado por essas duas bissetrizes, ó. Então, ele quer o alfa sobre 2 somado com beta sobre 2. Tá? Destaquei aí de vermelho e de verde, que é esse mais esse, ó. Tá? O alfa sobre 2 somado com beta sobre 2. Tá bom? Ponto de interrogação. É isso que eu quero saber. Aqui eu posso fazer o seguinte nessa expressão do que eu quero. Eu posso tirar o MM, tá? Que é 2. Então, fica 2 por 2 é 1, vezes alfa, alfa. 2 por 2 é 1, vezes beta, beta. Então, alfa mais beta sobre 2. Alfa sobre 2 mais beta sobre 2 é a mesma coisa que alfa mais beta sobre 2. Mas acontece, tá? Que alfa mais beta é 90, ó. Essa parte de cima, pelo que está escrito aqui, é 90. Então, vai ficar 90 sobre 2, que vai dar 45, que é exatamente o que ele falou. Então, temos agora um item que está certo. Ok? Então, assinalo aí e vamos para frente. Mas, para a gente poder ir para frente, nós vamos ter que lembrar de um assunto importante da aula passada. Recordar é viver. Os sucessos do passado de volta para você. Eu vou trazer um cenário muito importante dessa brincadeira de ângulos que vai assim aparecer em vários problemas daqui para frente,
inclusive nos melhores. Acompanhe. É o caso onde eu tenho retas paralelas que são diferentes. É aquelas que não se intersectam. Aí, neste cenário, eu vou colocar uma transversal, que é a reta T, que intersecta R no A e intersecta S no B. Aí eu vou observar esse ângulo aqui, ó. Tá? É o ângulo aqui, nesse caso, onde está o meu cursor, formado entre a reta S e a reta T, que é o mesmo formado entre a R e a T, porque essas duas são paralelas. Então, esses dois ângulos de verde, eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Isso é intuitivo, isso é lógico, isso é natural. E da mesma maneira, você pode observar que também este ângulo aqui, que é o posto pelo vértice desse, são idênticos. Este ângulo, que é o posto pelo vértice deste, idênticos, congruentes. Ok? Vamos colocar agora mais um ângulo nesta jogada. Então, mas eu ressalto que esses verdes são iguais entre si. Agora, este aqui de vermelho, que é o ângulo formado entre a reta T e a reta S, entre a reta T e a reta R, tá? Eles têm a mesma medida. E o vermelho, em relação ao verde, os dois são suplementares. A soma entre eles é de 180 graus. 180 graus, tá? E este aqui agora, este aqui e este aqui também são idênticos entre si, tá? Então, este cenário é um cenário muito importante para a resolução de exercícios, quando eu tenho paralelas e transversal. Aí, neste desenho, o que é igual e o que é suplementar, ok? Então, com esse desenho, vamos para o próximo exercício. Agora, de volta para o futuro, exercício 1.5, item 1.5 do exercício 1. Na figura a seguir, a medida do ângulo alfa é igual a 140 graus. Então, quer saber se esse carinha aqui é igual a 140 graus. Aí eu tenho esta reta S e esta reta R, que é paralela a S. Então, paralelas, só que aqui eu tenho duas transversais. Esta transversal e esta transversal. Paralelas e transversal. Ok? Então, vamos caminhar. O que eu posso fazer aqui? Eu vou trazer aquele cenário, tá? Para a gente poder ter aí uma inspiração e não sofrer grandes abalos na resolução do exercício, tá? O que está da mesma cor tem a mesma medida. E o verde com o vermelho são suplementares. A soma deles é igual a 180 graus, forma um ângulo raso. O que eu vou fazer aqui para facilitar a minha vida? Acompanhe. Tá? Eu apaguei uma das retas e vou olhar só para essa aqui. Ó. Só para essa aqui. Tá? Então, aqui é 72, essa parte aqui é 4x e essa parte é 5x. Tá? Então, eu apaguei uma daquelas retas para facilitar a minha explicação. Agora, eu posso observar esse ângulo, e esse ângulo aqui é como se fosse esse verde e esse verde aqui. Tá? Esses ângulos têm nomes, às vezes falamos alternos internos, correspondentes, tá? Esses dois aqui são correspondentes, ó. Ok? Não, assim, não precisamos a gente ficar preso nesses nomes. Auxilia, mas não é assim necessário a gente colocar uma âncora e se não guardar esses nomes, a gente não faz nada. O que é importante é a gente guardar neste desenho o que é igual e o que é suplementar. Ok? Então, este verde com este verde, eles têm a mesma medida. Então, o que é natural escrever? Que 72, ou melhor dizendo, 4x mais 5x é igual a 72. Tá? Apaguei aquilo lá, não preciso mais, e está escrito aqui. 4x mais 5x, que é o verde, é igual a 72. Aí eu vou encontrar o x. Aqui vai dar 9x igual a 72, que é a soma desses dois. Então, x é igual a 72 por 9, que é 8. Então, x é 8. Agora, o que vou fazer? Devolvi aquela outra reta, tá? Que eu tirei só para facilitar a sua explicação. Essa outra reta aqui, ok? Que faz esse ângulo alfa com a reta R, que é o que eu quero saber.
Agora, observe bem. Se o x é 8, quanto que dá esse 5x? 40. Dá 40 graus. 5 vezes 8, 40. Aí eu vou trazer aquele cenáriozinho de novo, ó. Ó ele aí, tá? Esse aqui verde com esse aqui vermelho, eles são suplementares, tá? Eles são suplementares. Então, esse mais esse tem que dar 180. Se esse é 40, esse aqui só pode ser 140. Registra. Que é exatamente o que ele falou. Por isso, esse item está certo. Assinala. Aí, então. Então, esse foi o 1.5. E com esse exercício, nós finalizamos o 1. Tá? Vamos para frente? Exercício 2. Tá? 1 hora após o nascer do Sol, emite um feixe, o Sol, né? Emite um feixe de raios luminosos que atinge a superfície de um reservatório de água. Então, essa linha azul aqui é a superfície de um reservatório, idealmente plano e polido. Isso aí para ficar nos padrões da geometria, conforme mostra a figura a seguir. Então, está aqui o Sol, o feixe de raios luminosos, e aqui a superfície. Aí, quando o feixe de raios luminosos atingir a superfície, eu vou ter este ângulo alfa e este ângulo beta. Os ângulos alfa e beta formados pelo feixe, eles são suplementares, tá? Tá no desenho, está escrito nas palavras, a soma deles é 180 graus. E o menor corresponde a 40% do maior. Então, este aqui é 40% desse. Nas condições apresentadas, o ângulo alfa mede aproximadamente, aí eu vejo qual é a alternativa. Aqui colocou um contexto bem assim, uma historinha bem simples, tá? Essa parte da matéria, assim, ela não tem muitos exercícios contextualizados. Então, uma situação bem tranquila, tá? Tudo aí está explicado, ele quer saber quanto que dá esse alfa. A informação mais importante que eu tenho nesse momento é que o alfa, que é o menor, é 40% do maior, então eu vou registrar isso aí, ó. Alfa é 40% de beta. 40% é a mesma coisa que 0,4. Então, alfa é 0,4 vezes beta, tá? Então, isso aí é o que eu posso tirar neste momento. E é desta informação, o menor corresponde a 40% do maior. Está aqui. Dessa informação, nada mais se retira. Podemos dizer que isso é uma equação com duas incógnitas. Se nós tivermos mais uma equação, aí podemos fazer um sistema. E essa outra equação, ela vem da onde? Vem desta palavra, porque esses ângulos são suplementares. Quer dizer o quê? A soma entre eles é 180 graus. Então, eu tenho mais uma equação. Tá? Aí eu posso fazer o quê? Uma substituição. Pegar isso aqui, ó, e substituir aqui. Tá? Então, eu vou ficar com 0,4 beta mais beta igual a 180. 0,4 beta mais beta, 1,4 beta igual a 180. Aí eu vou passar esse 1,4 dividindo, vai dar aproximadamente 128,57 graus, tá? Mas não é o beta que eu quero. Destaquei. Eu quero saber o alfa. Bom, aí é só pegar esse beta, então, e substituir aqui, né? Que eu encontro o alfa, que é o alfa que eu quero. Então, o alfa não é 0,4 beta? Trouxe para cá. Substitui o beta, vai ficar 0,4, ó. Substitui vezes 128,57. Aí faz essa continha, eu encontro aproximadamente 51,42. O que mais se aproxima aqui é a letra E, 51. Assinala. Ok? Então, exercício tranquilo, tá? Tranquilo, nada demais, contextualizado. Essa é uma boa questão, quem sabe? Quem sabe numa prova, tá? Então, guarde no seu coração e vamos para frente. Então, agora, exercício 4. O 3, procura fazer tarefa. FUVEST. Na figura a seguir, as retas R e S são paralelas. Me lembro, então, daquele exercício 1.5, tá?
que é o cenário de paralelas e transversal. O ângulo 1 mede 45 graus e o ângulo 2, 55 graus. Vamos registrar isso aí. Pronto. A medida em graus do ângulo 3 é... Aí eu vou trazer ali naquele canto, aquele cenário de paralelas e transversal. Tá aqui, ó. Aqui uma reta, paralela a essa de cá, e aqui uma transversal. Quando eu comparo o desenho da teoria, tá, de paralelas e transversal, com o desenho do exercício, eu vejo que aqui eu tenho uma quebra. A transversal, ela não é assim, ela não vai de uma reta até a outra. Ela faz uma quebra aqui dentro. Então, eu tenho que fazer um pensamento para poder ajustar a minha realidade com a teoria, tá? Porque na teoria, eu volto a repetir, eu tenho um par de paralelas e a transversal. Não é aqui um segmento que quebra e inicia outro segmento, não. É uma transversal, ela é contínua, é uma reta, tá? O truque é fazer o seguinte, vem aqui, neste ponto, onde você tem esta quebra, tá? Onde esse segmento conclui e inicia-se outro, vamos dizer assim, vou chamar de ponto da quebra. Vou até apagar esse 3, apaguei, e eu vou colocar uma nova reta que vai ser paralela a R e a S. Vem aqui, tá? Aí eu vou escrever que eu tenho R paralela a S, paralela a T, tá? Então eu tenho agora 3 retas, né, 2 a 2 paralelas entre si. Aí eu vou fazer a coisa com calma e por partes. Eu vou olhar primeiro para o cenário formado pela R e pela T. Aí eu tenho um par de paralelas e uma transversal, tá? Igual acontece aqui, ó. Um par de paralelas e a transversal que vai continuamente de uma reta até a outra, tá bom? Eu vou destacar essa aqui, então essa aqui vai ser a transversal, tá? Esse ângulo 45 graus com esse de cá, é o que acontece aqui, ó. Esse verdinho com esse verdinho, ó. Aqui só mudou a inclinação, mas a lógica é a mesma, ó. Eles são chamados, inclusive, de alternos internos. Se você se lembrar do nome, mas este aqui, tá? Que se alterna com esse internamente, eles têm a mesma medida. Então, se aqui é 45, aqui também vai ser 45. Registra, tá? Aqui também é 45. Agora, eu vou olhar para o cenário formado pela T e pela S. Aí eu vou destacar essa transversal aqui, ó, tá? Olhando para T e para S. Ok? Aí, esse de cá com esse de cá é a mesma lógica do outro. Eles são alternos internos, então eu vou marcar 55 graus. O que eu quero é o ângulo formado por esses dois aqui, tá? Eu vou destacar aí, é isso aqui tudo, ó. Então é só somar 45 mais 55, conforme está aqui, cuja soma é igual a 100. Aí eu vou marcar a alternativa correta, letra E, tá? Então aqui ficou um truque muito importante para resolver esse exercício quando você tem paralelas e está trabalhando com ângulos nesse contexto. Se você vem com um segmento, aí ele faz uma quebra, começa um outro segmento, você tem que vir na quebra e traçar uma nova paralela. E aí você então trabalha por partes. Entre essas duas paralelas, essa transversal. Entre essas duas paralelas, essa transversal, e vai completando os ângulos. Aqui nós usamos o fato de ângulos que se alternam internamente, têm a mesma medida. Ok? Vamos para frente? Me acompanhe. Agora, no 5 da FGV, existe uma graduada, tá? Vamos ver. Na figura, os pontos A e B estão no mesmo plano que contém as retas paralelas R e S. Então, R é paralela com S. Assinale o valor deste ângulo alfa. Aí tem as alternativas. Mas por que esse exercício é graduado? Porque tem duas quebras, ó. Tem esse segmento, aí quebra. Começa esse segmento, aí quebra. Aí vem esse outro segmento. Tá? Então, qual é o truque? Aqui eu vou ter que traçar uma paralela às retas que eu tenho. E depois aqui uma outra paralela às retas que eu tenho. Aí usar naquele cenário o que tem a mesma medida.
tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou passar, como eu vou traçar uma paralela aqui, eu vou trazer esse 40 aqui para fora para desembaçar o desenho, tá bom? Então, fiz isso. Bem aqui no B, eu vou traçar uma paralela que é o ponto da quebra, ok? Esse 30 e esse aqui, esses dois, eles têm a mesma medida. Eles são ângulos que correspondentes, tá? A mesma medida. Então, eu vou fazer o seguinte, considerar esta transversal e registrar que também é 30 graus, tá? Então, nesse cenário desta reta preta e da reta R, eu considero esta transversal, que eu destaquei aqui de marrom, e esses dois ângulos, eles têm a mesma medida. É o ângulo que a transversal faz com uma reta, é o mesmo que ela faz com a outra. Ok? Então, meus amigos, agora eu vou olhar para esse de baixo, onde está o meu cursor. Como tudo isso é 40, esse aqui só pode ser 10, tá? Então, agora eu vou olhar para esse ponto A, tá bom? Para poder fazer a mesma coisa que eu fiz com o outro. Apaguei ali, não preciso mais daquilo, então coloco aqui uma nova reta paralela a todas que já estão aqui. Sempre no ponto da quebra, coloco uma paralela, tá? Aí eu vou destacar essa aqui como sendo a transversal, entre a preta e a vermelha. Então, destaque nela de marrom. Esse 10 com esse aqui, eles são alternos internos. Eles se alternam internamente. Eu já falei isso, eu já relembrei, então eu vou colocar que aqui é 10, tá? Agora, quando eu olho para esta vermelha e para essa de cá, e tomo essa transversal, tá? Que eu estou destacando agora de marrom, esse aqui é 60, esse aqui também é 60. São alternos internos. Então, 60 graus. O que eu queria, tá? Não sei se você se lembra, é a soma desses dois. E a soma desses dois é 70. 10 mais 60, marca aqui 70 graus. Este foi o exercício 5. Vamos para frente? Me acompanhe. Agora eu vou fazer o 10. Professor, mas ficaram alguns para trás. Claro, você tem que treinar, você tem que praticar. A palavra prática, ela tem com a matemática não só uma rima, mas uma essência, uma temática. Pratica, tá? A prática leva, não vou dizer a perfeição, mas te leva a melhorar a sua compreensão na matemática. Olha só este cenário. 3 quadrados são colados pelos seus vértices a 2 bastões verticais. Então, esse aqui é um bastão vertical, faz um ângulo de 90. Esse aqui é um outro bastão vertical, faz um ângulo de 90. Eu quero saber o valor deste x, tá? Aqui é 30, entre essa vertical e este lado do quadrado. Entre esses dois lados, entre esse lado deste quadrado e o lado deste quadrado é 126. Entre o lado deste quadrado e o lado deste quadrado, 75 graus. E entre o lado deste quadrado e esta vertical, é o que eu quero saber. Ok? Olha, aqui você tem como se fosse assim, ó. Só que ele tá de outra maneira, tá? Esta aqui é paralela a esta, tá? Tem duas retas paralelas. Aí dentro tem um segmento, quebra, outro 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 segmento, quebra, tá? Paralelas, e aí você tem, né, segmentos que você tem essas quebras entre eles. Qual que é o segredo? É você traçar retas por esses pontos de quebras que são paralelas às que já estavam lá. Podemos começar, por exemplo, veja onde? Aqui, ó. Aqui eu destaquei essa reta, né? Coloquei um vermelhão para ela, tá? Vou fazer uma bem aqui, ó, bem nesse ponto desta quebra, tá? Então aqui, sei lá, vou chamar de R, e aqui eu vou traçar uma outra nesse ponto da quebra, que eu vou chamar de S. Aí eu vou destacar essa aqui de marrom como sendo a transversal. Paralelas, transversal. Ah, isso aqui é 30? Adivinha quanto que é? Tá? Eu estou destacando agora. 30 graus também, porque eles são alternos internos. Tá? Eles se alternam pela transversal internamente.
Isso é um par, isso é clássico, tá? Isso é clássico, ok? Então já sei que aqui é 30. E esse aqui, hein, professor? Ué, entre essa marrom e este lado preto do quadrado é 90 graus. Então este aqui com esse de cá, tá? Esses dois aqui, eles são complementares. Então aqui tem que ser 60. Marca 60, ok? Agora vamos fazer o seguinte. Passei o 126 para cá, só para abrir o espaço. Para quê? Para poder traçar uma outra paralela aqui. Tá? Então, mais uma paralela pelo ponto da quebra do segmento. Ok? Então, tá aqui. Agora é o seguinte. E esse ângulo aqui, hein? Esse aqui, eu vou até mudar o lugar da transversal. A transversal agora é essa aqui, ó. Estou vendo para essas duas. Tá? A transversal agora é essa. Esse 60 com esse de cá são alternos internos. Então, aqui também vai ser 60. Ok? Tudo isso é 126. Esse aqui é 60. Para 126, falta quanto? 66. Ok? Então, a partir desse, eu encontrei esse, encontrei esse, encontrei esse, encontrei esse. Você vê que eu estou caminhando até um dia chegar aqui. Tá? Vamos para frente? O que mais farei? Vou colocar agora mais uma reta paralela, aquelas todas que estão lá. Estou fazendo um feixe. Tá? E agora eu vou colocar uma transversal entre essas duas, ó. Aí é a transversal. Esse aqui é 66. Aqui também é 66. Porque são o quê? Alternos internos. Então, marca 66 neste ângulo. Tá? E esse aqui, hein, professor? Ah, esse aqui é o complementar desse. Porque forma a quina do quadrado. Então, esse aqui é 66. Para 90, quanto falta? 24. Então, já estou aqui. Continua. Agora, nesse outro ponto da quebra, eu vou traçar uma nova paralela. Mas aí eu vou precisar passar o 75 um pouquinho para cá, para poder dar uma limpada, tá? Então, vem com a paralela no ponto da quebra. Siga-me, tá aqui. Aí vamos colocar a transversal aqui, destaque nela. Esse aqui é 24, esse também é 24, alternos internos. É uma diversão esse exercício. Tenho certeza que você está aí, né, numa alegria só. Então, aqui é 24 também, alternos internos. Como tudo isso é 75, tá? E aqui você tem 24, quanto que falta para 75? É só subtrair 51. Vamos traçar agora outra reta paralela a todas essas que já estão aí. Me acompanhe. Vamos colocar uma transversal bem aqui. Aqui está ela. Aqui é 51 e este aqui, tá? Destaca, também é 51. Alternos internos, tá? Como isso aqui forma uma quina, então este aqui com este aqui, que eu estou colocando agora, eles são complementares, tá? Então 51, falta quanto para dar 90? 39, tá? Agora eu vou olhar para essa e para essa de cá, e aqui eu vou colocar uma nova transversal. Então, paralela, paralela, transversal. Esse aqui é 39, aqui também é 39, porque são alternos internos. Tá? Então, 39 graus. Esta é a resposta do exercício 10. Fecha com isso, não temos tempo para mais nada. Fizemos aí uma boa quantidade de exercícios dessa primeira lista, tá? E o que é mais importante de tudo isso que nós fizemos, essa ideia que está nesse exercício mais sofisticado, que é quando você tem paralelas, aí você tem lá dentro segmento, quebra, outro segmento, quebra, outro segmento, você vai colocando paralelas em cada uma dessas quebras e vai usando essas historinhas de alternos internos principalmente. Ok? Então, na próxima aula, nós vamos avançar com o conteúdo. Se você tiver alguma dúvida desses problemas, você coloca agora, lá no fórum de dúvidas, tá? Até a próxima aula, que aí eu resolvo alguma coisa no início, toco o barco com a teoria, e aí vamos seguir nesse ritmo até a gente avançar na geometria plana por completo. Valeu, muito grato e até mais!